Boa noite. Na verdade é uma provocação, é uma informação que eu recebi agora, eu não sabia, que a Fundap está doando R$200 mil para a Escola de Samba Mancha Verde, cujo samba enredo, esse ano enredo no caso, né, seria Pernambuco. Queria saber se eles acham esse tipo de atitude válida, levantar a discussão. Boa. Eu estava na Fundap hoje de tarde, quando o pessoal da Mancha Verde estava lá. Achei uma coincidência interessante, porque são meus primeiros contatos com a Fundap, e todo mundo acha sempre que a pessoa entrou agora e não tem conhecimento nenhum sobre nada, mas essas minhas andanças no mundo, entendeu? Coincidentemente, a pessoa representante da Mancha Verde era de Embu das Artes, onde eu fiz uma série de movimentos, né, tanto musicais como pictóricos, sabe? Então, eu conheço muito Lula e tal, então me deu o chapéu da Mancha Verde e me deu um CD da Mancha Verde. E o tema do negócio é Pernambuco, nação multicultural, tá entendendo? E no ano passado, eles já fizeram o tema deles no ano passado, foi baseado no trabalho de Ariano Suassuna. Então eles têm um interesse muito grande na coisa da cultura pernambucana. Eu acho super válido que se dê, porque eles já deram R$1 milhão para fazer sobre a Amazônia, lá no Rio de Janeiro, ninguém reclamou, está compreendendo? Entendeu? E por que não se fala sobre Pernambuco? E por que não se dá uma força para divulgar nossa cultura nos outros lugares, para que a gente deixe de ser o nordestino que não deve aparecer em canto nenhum, está entendendo? O nordestino estereotipado por tipos como o Jirimu e tal, que acham que a gente vai falar errado o tempo inteiro e que ninguém tem conhecimento do que nós temos de brilhante. Eu preferia que fosse para o Gaviões da Fiel, porque eu sou corintiano, mas eu acho assim, eu acho que isso é um caso de você... existem vários fatores que podem justificar ou não um patrocínio desse tipo. Eu acho que, por exemplo, um fator determinante é, por exemplo, a repercussão em termos de mídia, para divulgar o turismo do Estado, as belezas naturais do Estado, ou coisas do tipo. E a própria cultura do Estado. No caso, por exemplo, do desfile da Mangueira do ano passado, eu achei completamente válido que a Prefeitura tivesse investido no Carnaval da Mangueira. Eu achei que a repercussão que você teve em termos de exposição de mídia, você tem em termos de exposição de mídia, em um desfile no Carnaval Carioca, é imensa. Se você for quantificar o tempo de exposição só da duração do desfile, sabe, já... não sei se banca o custo todo, mas enfim, banca boa parte desse patrocínio, sem falar de toda a mídia que você tem ao longo do ano. Eu acho que no caso do ano passado, o que aconteceu foi que a Mangueira, ninguém previa isso. A Mangueira era uma escola que tinha uma história imaculada em termos de ligação com o bicheiro, ou sei lá, qualquer outra coisa do tipo, e se deu o azar da Mangueira mergulhar numa espécie de inferno astral no ano de 2008, que evidentemente a Prefeitura não tem nenhuma... não tem nenhuma culpa do que aconteceu por lá. Então eu acho que nesse caso do desfile da Mangueira, eu acho um investimento justificável, porque o retorno que você tem em termos de mídia supere muito esse valor empregado no apoio, e eu acho que a gente também às vezes tem que deixar de lado uma visão meio provinciana e tacanha nesse sentido, sabe? Está gastando 3 milhões para apoiar isso, ou 1 milhão para apoiar aquilo, enquanto poderia estar apoiando alguma coisa aqui na cidade. Esse discurso desliza muito fácil para demagogia, eu acho assim, na minha opinião. Assim. Eu acho que é uma questão de você analisar friamente se essa é uma prioridade naquele momento, se você tem uma boa repercussão em termos de mídia, se para a política de cultura ou para a política da área de turismo da cidade é interessante naquele momento você dar aquele apoio, se aquele apoio está ligado a algum grande evento da cultura local. É uma questão que exige uma atenção cuidadosa e que não cai no discurso fácil de ou criticar de forma demagógica, ou também adotar uma postura muito deslumbrada diante do Carnaval do Rio ou de qualquer outra manifestação cultural que não seja de Pernambuco. Bom, eu comungo um pouco com a ideia que foi colocada aqui. Acho apenas que a formulação é que talvez esteja... A formulação da pergunta talvez não seja a ideal, foi mais no sentido de provocar mesmo. Talvez seja assim,
a ideia de como a gente, qual é a política pública que está vinculada a gente fazer um investimento desse, porque eu acho que todo o dinheiro público ele tem que estar dentro do planejamento de uma política pública, de cultura, de turismo, de desenvolvimento econômico, social. Então eu acho que justifica, não é o valor, mas é a ação concreta dela estar integrada, né, num projeto pensado, planejado para o desenvolvimento de alguma ação. Eu tenho certeza que o governo do Estado, ao fazer esse investimento, ela está fazendo parte de um programa mais geral, de uma coisa pensada, programada para que não é uma ação isolada, faz parte de uma política que está sendo desenvolvida, um projeto maior que está sendo desenvolvido nesse momento, né? Então, acho que a gente precisa ter também essa visão, né, porque não é o valor que está colocado apenas, é o objetivo do programa geral, que faz parte daquela ação. Ela não pode ser vista de uma forma isolada. Ficaria muito ruim a gente fazer essa análise, entendeu? Assim, isoladamente, o que é que representa pagar isso ou aquilo para uma determinada, deve ser analisada dentro da política pública do Estado. E aí, a gente sabe que a Fundarp está desenvolvendo um trabalho muito interessante na valorização da cultura, junto com o desenvolvimento turístico, né? Do polo turístico do Estado de Pernambuco, que tem crescido muito e que tem alavancado essa questão do desenvolvimento, gerando emprego, tudo. Então a gente precisa também pensar isso dentro da política mais geral.